Olá! Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a importância da leitura e da escrita no processo de ensino-aprendizagem, estágio supervisionado Ensino Fundamental para a Uninter Polo Guarapuava. Então a gente parou, em determinado tema. Então hoje a gente vai dar sequência a partir do próximo slide. Então, a escola como parte do processo da formação leitora. Então, levando em conta de que a escola ela é responsável direta pelo ensino da leitura, cabe-lhe refletir e redirecionar sua postura diante da prática. Dependendo de como for conduzida, ela poderá transformar o aluno em um leitor ou distanciá-lo desse processo, na maioria das vezes, permanentemente. Então, é premente a existência de estudos sobre as práticas de leitura em sala de aula, que envolvam atividades propostas pela escola e que realmente contribuam para a formação de um sujeito leitor, capaz de posicioná-lo criticamente frente às informações que lhe estão disponíveis. Então, a intenção do leitor, da escola, é tornar esse aluno não somente um leitor, ele receber essa informação e guardar ali na mente dele, mas que ele se torne um cidadão crítico, aprendendo com o que ele lê a questionar, a criticar o que ele está lendo, de forma construtivista, que ele construa o seu pensamento crítico através da leitura, do estudo da leitura e da escrita. Então, cabe à escola organizar, criar, adequar em sua grade curricular as propostas e estratégias efetivas de leitura, favoráveis à formação de leitores competentes, estando atenta às questões sociais em que ela estiver ausente. Tal situação ela torna-se mais presente com o passar dos dias, confirmando-se como um dos motivos relacionados à exclusão social e cultural dos membros de uma sociedade detentora de inúmeros contrastes. Como se pode observar, analisar as estratégias desenvolvidas pelo professor no ambiente de aprendizagem, as quais desencadeiam ou desencadearam diretamente no exercício da leitura, permitirá resultados pedagógicos com consequências determinantes para o aprendiz, tanto quanto para o próprio profissional e sua instituição de ensino. Então, pode-se entender que a função da escola ela consiste em desenvolver no educando a capacidade de aprender a aprender, estruturando suas práticas pedagógicas com vistas à formação moral e social do indivíduo, incluindo a estruturação de um sistema contínuo de troca de informações, amparado por uma biblioteca com acervo capaz de suprir as demandas de leitura, bem como por outros ambientes de apreciação da escrita, onde haja circulação e aproveitamento do conteúdo de livros, recorrendo a profissionais qualificados. Então, caso a escola não atenda esse propósito, caberão a criação e ampliação do seu espaço físico e dos subsídios que auxiliam essas práticas, recorrendo aos recursos que lhes são dados por direito, Então, para uma grande massa da população, na grande maioria das vezes, a única proximidade que essas pessoas têm com o livro, ela faz-se no encontro com os colegas, professores e escola. Então, aqui nós deparamos com o maior desafio do mediador da leitura, que consiste em perceber, pensar, orientar e executar a mesma. A parte substancial do processo de ensino-aprendizagem, com ampla expressividade, agregando diferenciais ao que será projetado em sua execução, possibilitando intimidade com coerência diante do hábito de ler, fortalecendo vínculos do leitor com tal prática, eliminando, portanto, a tão percebida aversão ao mesmo. Então, isso quer nos dizer o quê? Que as pessoas ela não têm esse contato direto com o livro, É uma distância ali entre o aluno leitor e o livro. Muitos desses alunos, eles têm acesso ali aos livros através da biblioteca escolar. Então, levando em conta que esse contato, ele
ele é distante, então a escola ela precisa ter um ambiente ali preparado, uma biblioteca preparada, com um grande acervo de livros, para estar então proporcionando para esse aluno esse contato maior com o livro, né? Tendo em vista que talvez em casa, ali no círculo familiar dele e até seus familiares, eles não têm esse contato. Então, por isso a importância da escola, ela está preparada para desenvolver essa prática com o aluno, né? Assim como o acervo de livros, tanto com o professor ali mediador, né? Incentivando a leitura, aproximando o aluno dos livros, né? Então, o real significado de um texto escrito, ele não se encontra nas palavras e no pensamento do escritor, mas na compreensão do seu leitor e na interação que surgirá entre estes e em que o processo de intercorrespondência e intercomplementaridade. Então, para o verdadeiro leitor, o texto ele não terá significado similar ao que se apresenta pura e simplesmente. Então, para o leitor, existe a dimensão que se concretiza na escrita, coexistindo em aprimoramento visual, de forma sutil e quase tátil, permitindo a ele descobrir os sentidos plantados nas entrelinhas. Então, o leitor ele deverá ser capaz de extrair da leitura diferentes acepções ao interpretar o universo escrito, incluindo-se em um contexto reflexivo em que vivências diferentes do autor e do leitor se contextualizam em simbologias não necessariamente idênticas. Então, tão importante ali quanto formar bons leitores, será o desafio dos mediadores em sensibilizá-los para a grandeza que é a leitura. Então, cabe ao professor mediador, né, pensar a leitura basicamente em relação ao fato de que esta faculta ao ser humano, seu sucesso, tomada de consciência e seus status, tornando-se essencial para o seu cotidiano. Dessa forma, a escola deverá propiciar condições adequadas para que tais convívios ocorram, né, esse convívio do aluno com o livro, com a finalidade de proporcionar ao aluno aprimorar-se na construção do conhecimento significativo. Então, é aconselhável que o mediador da leitura, né, ou seja, o professor, ele detenha de meios adequados e condizentes para um bom desempenho da mesma. Convém, no entanto, que ele, ao designá-las, as pense como contribuição para o desempenho futuro de cidadãos conscientes para com o corpo social, né, no qual os comportamentos e valores eles desafiam o potencial educativo dos sujeitos. Então, conceber a leitura, direcionando o leitor e discernimento, a fim de promover a construção de sentidos entre elemento humano e narrativa. Ela requer um olhar atento em relação aos estudos e discussões realmente necessários para ensinar a assimilar as bagagens inexcusáveis em relação ao verdadeiro significado do texto, né? Percebendo haver tal junção, torna-se indispensável tramar antecipações e hipóteses, com a finalidade de fortalecer a competência leitora para reafirmar valores, conjugando habilidades e alicerçando saberes competentes. Então, visando tal propósito, as discussões teóricas em relação às estratégias de leitura, elas necessitam entender-se como a prática, extraindo, dentre as mais diferentes temáticas disponibilizadas pelos conhecedores do assunto, né, os especialistas de todas as esferas, caminhos pedagógicos para uma pedagogia de leitura, amparados por novas aquisições de linguagem, a fim de não se perder vínculos históricos da leitura com a sociedade. Então, de outro modo, as propostas tornar-se-ão em síntese sem sentido de conclusão, fechando-se para as astúcias inovadoras, atentas ao caráter interdisciplinar da prática leitura. Preocuparmos-nos com a língua, com a leitura, um dos pilares básicos da educação é assumir instantaneamente o componente popularizante de que ela representa. Da mesma forma que outrora confundia-se o ler com o alfabetizar, pois a leitura fazia-se introduzir a partir do alfabeto e seu domínio,
percebe-se seu crescimento notório, exigindo atualmente, além dos conceitos tão conhecidos, tornar os signos da escrita tangíveis para as crianças, a partir do conhecimento de profissionais especializados. Então, contudo, é preciso notar que o desempenho do professor, para com a atividade de ensinar, ele converteu-se com o passar dos anos, em finalidade para si mesmo. Então, nada se modificou na escola, como ler e escrever juntamente dispostos. Tendo em vista a relação pela qual o sujeito é estimulado e incentivado, através do texto escrito de qualquer natureza, tipo linguagem utilizada, produção e destino, não se dá de forma espontânea. Será preciso a experiência do professor com seus atributos e percepção, incorporar novos elementos para ocorrer a passagem de um simples receptor de informação a um ledor apto frente aos impactos elevados da sociedade. Então, o que essa parte ela quer nos dizer? Que o aluno ele não deve ser ali um consumidor ali, que ele ganhe essas palavras ali, que ele faça a decodificação de palavras e fique por isso mesmo, Ele não deve ser apenas receptor. Ele precisa receber essas informações do que ele está lendo, mas ele saber como interpretá-las, Ele saber ser crítico perante ao que ele está lendo, o que ele está aprendendo. Não somente um recebedor ali, um receptor de informações. Então, ler permeia uma das obrigações da escola na qual as crianças estão, na sua grande maioria, presentes em tempo integral. Então, para que o ato de ler ele não se torne intransitivo e inexplicável, de forma emprestada aos pequenos, é profícua a condição do professor leitor, indispensável à ascensão de novos patamares de ensino, a fim de se configurar no atual cenário desolador da educação, relevante trajetória vitoriosa, independente do ganho pessoal, econômico ou individual dos profissionais didáticos. Então, preocupar-se com a leitura realizada por crianças, jovens e adultos é, acima de tudo, ater-se e não negligenciar os princípios e traços dos atributos literários, estéticos e artísticos encontrados nas narrativas. Relacionar temas presentes e objetivos, a justa e oferta, substancialmente peculiaridades e elementos indissociáveis que somente a leitura resguarda. Tais elementos servirão de alicerces para compreender, interpretar, produzir e recriar a partir de uma determinada conjuntura. Então, essa parte aqui, ela nos remete ao objetivo, que o professor tem que ter. Não somente que os seus alunos estejam lendo ali, mas que eles entendam, que eles compreendam, que a leitura faça parte da vida deles, Nós, como docentes e educadores, não podemos permitir, que a leitura seja ali um ato passageiro, um ato emprestado, mas que ela se torne parte da vida dessa criança, desse leitor, que a criança ela aprenda muito além da decodificação de palavras, o significado da verdadeira leitura, que ela aprenda a interpretar o que está lendo, que ela aprenda a criticar o que ela lê, o que ela vê. Então, nessas condições, cabe ao mediador conferir, de fato, que toda narrativa em relação à leitura, ela possui diversos segmentos de entrada, A multiplicidade de colocação do sujeito e a saída, que são as diferentes percepções e atributos de sentido. Então, tais fundamentos, eles fornecem subsídios necessários ao leitor, permitindo-lhe que percorra diversos direcionamentos, nem sempre previsíveis, nem tampouco sistematizados, mas providos de perspectivas passíveis de entendimento, os quais o colocarão em posição de sujeito leitor ativo. Então, essa alternativa, ela produzirá um sentido à criança, conferindo-lhe uma relação dinâmica
entre construir e formular a significação acerca da leitura inteligível, interpretável e compreensível. Então é preciso compreender a leitura, né? Como elemento fundamental para a aproximação do leitor com o mundo que o cerca e que a prática proporciona o alargamento de possibilidades para sua efetivação. Abordar a leitura como finalidade geradora de perspectivas é capaz de proporcionar parcerias importantes que viabilizam o diálogo entre o leitor e o autor. Então, o ato de ler e a sua importância, né? Vamos ver o que nos diz agora o trecho a seguir. Então, a leitura, ela constitui-se como um dos avanços à busca do conhecimento sistemático e aprofundado. Então, ela é a condição para a plena participação do mundo da leitura, da cultura. Através dela, pode-se entrelaçar significados, entrar em outros mundos, atribuir sentidos, distanciar-se dos fatos e, com uma postura crítica, questionar a realidade, não correndo o risco de perder a cidadania letrada, né? Então, Vygotsky, ele diz o seguinte, que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de habilidades e destrezas que habilitam a aprender a ler em tempos relativamente curtos. Então, aprender a ler depende da familiarização e convivência com a escrita, não sendo, portanto, apenas uma questão de inteligência. Então, tornando-se fundamental também que os educadores eles conheçam um pouco do histórico da criança, tenham conhecimento de como essa aprendizagem ela pode ser construída pelo educando, para que a partir desses dados trabalhar em seus diferentes contextos. Então, é na escola que se revelam, em muitos casos, problemas relacionados ao distúrbio da leitura e que, quando é diagnosticado a tempo, é possível ser corrigido. Então, nesse sentido, alguns educadores, ao refletir sobre o papel da escola, apontam para a necessidade de elevar a qualidade dos recursos humanos para atender o aluno. Então, isso nos leva a crer que o professor, ali, como mediador da leitura, da escrita, ele precisa conhecer a realidade do aluno, precisa estar verificando as dificuldades, as habilidades que cada aluno possui com relação à leitura e à escrita, né? E assim, caso ele detecte alguma dificuldade, por exemplo, ele, né, tentar levar isso para a equipe gestora, né, possibilitando ali o aluno frequentar uma sala de recursos, para que essa dificuldade ela seja superada. Tudo o que ele conseguir fazer por esse aluno em tempo, esse aluno não vai perder essa capacidade de desenvolver uma boa leitura, mas ele consegue ainda recuperar e assim, com o passar do tempo, com determinados acompanhamentos, ele consiga reverter essa situação da dificuldade, por exemplo, que ele tenha na leitura. Então, entende-se que os processos de aquisição da leitura, em diversos casos, eles não são exclusividade da deficiência apresentada pela escola, pois o ambiente familiar expresso por muitas pessoas, ele não oferece condições de levar seu aprendizado. Então, segundo Ferreiro, o que acontece no primeiro ano da escola tem reflexos não apenas na alfabetização, mas na confiança básica que cerca toda a escolaridade posterior. Então, além disso, é nesse espaço que o aluno receberá o primeiro rótulo, que terá consequência do resto de sua escolaridade. Sabe-se que os 3 anos iniciais do ensino fundamental, eles não esgotam essas capacidades linguísticas e comunicativas, que se desenvolvem ao longo de todo o processo de escolarização e das necessidades da vida social. Mas elas são importantes porque é no aprendizado na língua escrita que vem concentrando seus problemas localizados, não apenas na escolarização inicial, mas também em fracassos no percurso do aluno durante sua escolarização. Então, de maneira histórica, o conceito da alfabetização
significa a capacidade de codificar e ou decodificar os sons da fala na leitura, convertendo-os em sinais gráficos. A partir do ano de 1980, o conceito de alfabetização ele foi ampliado com as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente com os trabalhos de Emília Ferreiro e Anna Teberoski. Então, segundo esses estudos, o aprendizado do sistema da escrita ele não se reduziria ao domínio de correspondências entre grafemas e fonemas, né? A decodificação e a codificação. Mas caracterizar-se-ia como um processo ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, ela construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. Então, isso posto, o ciclo de alfabetização, que se estende do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, ele constitui-se como um espaço de inúmeras possibilidades para que toda criança em processo de alfabetização ela possa construir conhecimentos diversificados e multifacetados de forma contínua. Então, o currículo dos anos iniciais do ensino fundamental ele configura-se como um produto histórico-cultural, norteador das práticas do ensino da leitura e da escrita, refletindo as relações pedagógicas da organização escolar, constituindo-se como instrumento de conforto de saberes, ou seja, como um conjunto de experiências, conteúdos, disciplinas, vivências e atividades na escola que visam a construção de identidade e de subjetividades, sem desconsiderar o currículo oculto no ambiente escolar. Então, no processo pedagógico, não se pode ensinar a escrita como se houvesse neutralidade. A escolha dos textos, das situações vivenciadas, pode ser feita de modo a considerar os temas que podem ajudar as crianças a desenvolverem atitudes críticas. Assim, a leitura e a escrita elas são um processo que requer diversas análises que possam melhorar a aquisição destes, né? Havendo intervenção por parte do docente quando necessário. Uma questão importante para se pensar é a concepção do professor a respeito da natureza do ato de ler, pois como ele é concebido, altera em muito a organização do trabalho com a leitura em termos de ensino. Compreendendo a leitura a partir dos enfoques sociais e em função das contradições presentes na realidade brasileira, percebe-se que ler e escrever é o caminho para a formação de um povo mais ativo e participativo, pois ler é possuir elementos de combate à alienação e à ignorância. Então, esse trecho ele nos fala, né, como a leitura e a escrita ela pode contribuir para a formação de cidadãos críticos, né? Então, quando fala ali em alienação, eu assimilo muito ao que a gente vive na atualidade, né? As pessoas, de modo geral, elas estão mais alienadas ali a redes sociais, a ficar recebendo esse conteúdo, né? Hoje, atualmente, nós somos receptores de um conteúdo pronto. As pessoas dificilmente despertam esse interesse pela leitura, né? Elas estão mais ali focadas em entretenimento, né? No conforto essas redes elas nos trazem, né? Então, por isso a importância da criança ela já ser ali nos primeiros anos, né? No início da sua vida escolar, ela ser estimulada a desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita, né? Consequentemente, isso vai ajudar ela durante toda a sua vida acadêmica, a sua vida escolar e a sua vida como ser social, né? Não se deixando aí ser alienado pelas facilidades que vivemos atualmente, seja de redes sociais, da internet, da televisão, dos meios de comunicação do modo geral.
Então, no processo pedagógico, não se pode ensinar a escrita como se houvesse neutralidade. A escolha de textos das situações vivenciadas pode ser feita de modo a considerar os temas que podem ajudar as crianças a desenvolverem atitudes críticas. Então, assim, a leitura e a escrita, elas são um processo que requer diversas análises que possam melhorar a aquisição dessas, havendo a intervenção por parte do docente quando necessário. Uma questão importante para ser pensada é a concepção do professor a respeito da natureza do ato de ler, pois como ele é concebido altera em muito a organização do trabalho com a leitura em termos de ensino. Compreendendo a leitura a partir dos enfoques sociais e em função das contradições presentes na realidade brasileira, percebe-se que ler e escrever é o caminho para a formação de um povo mais ativo e participativo, pois ler é possuir elementos de combate à alienação e à ignorância, e o sentido de ler ele vai além da decodificação. Estende-se a leitura, a compreensão e a inferência. Então, a leitura, ela trata-se de uma atividade que deve ser realizada individualmente, mas que se introduz num contexto social, envolvendo atitudes e capacidades que vão desde a decodificação do sistema de escrita até a compreensão e a produção desse sentido do texto lido. Então, Kleiman aborda várias concepções de leitura que são visões consideradas pela autora, práticas empobrecidas, são elas, né? Então, a leitura como decodificação, a leitura como avaliação e a leitura autoritária. A leitura como decodificação, ela consiste apenas na tradução dos sinais gráficos em palavras, funcionando como uma espécie de mapeamento entre os sinais gráficos da pergunta elaborada sobre o que foi e sua resposta nítida ao leitor no instante em que este passa o olho pelo texto. Então, essa concepção, ela estaciona o leitor no tempo, ela não oferece uma abertura às novas descobertas da leitura e da escrita. Quanto à leitura como avaliação, ela caracteriza-se por avaliar o educando de acordo com sua capacidade leitora no momento da leitura em voz alta. Então, de acordo com Kleiman, esse é o tipo de prática que inibe ao invés de promover a formação de leitores. A terceira concepção, a leitura autoritária, ela está vinculada à ideia de que só há uma maneira de compreender o texto e, consequentemente, interpretá-lo. Por isso, a experiência e o conhecimento prévio do aluno eles são descartados. Então, numa concepção ampla de leitura, Solé ele ressalta que a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto. Nesse processo, tenta-se satisfazer os objetivos que guiam sua leitura. Então, sendo assim, o objetivo da leitura é compreender o texto, atribuindo-lhe ou construindo significados, já que o sentido que o autor propôs ao texto ele pode ser alterado pelo leitor de acordo com seus conhecimentos prévios e com os objetivos daquela leitura, mesmo que o aspecto conteudista do texto seja inalterado. Então, é viável que dois leitores ativos extraiam informações distintas dentro das suas finalidades. Então, sendo assim, o objetivo da leitura é contribuir o texto, compreender o texto, atribuindo-lhe ou construindo significados, já que o sentido que o autor propôs ao texto ele pode ser alterado pelo leitor de acordo com seus conhecimentos prévios e com os objetivos daquela leitura, mesmo que o aspecto conteudista do texto seja alterável. É viável que dois leitores ativos extraiam informações distintas dentro de suas finalidades. Então, nesse sentido, o Fauconbert ele trata da concepção de leitura afirmando que ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo. Significa que certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter acesso a essa escrita, significa construir uma resposta que integre a parte das novas informações ao que se é. Então, dessa forma, ele ressalta que o sentido de um texto não se concentra em si próprio. Há todo um manancial de pressupostos cognitivos, culturais e sociais que norteiam
a descoberta ou a redescoberta de um novo significado para o que foi lido. Então agora nós vamos dar uma pausa por aqui, continuamos com o tema no próximo vídeo. Até mais!